Você já percebeu como o futuro consegue cansar mais do que o presente? Às vezes nem aconteceu nada ainda. Tudo está aparentemente no lugar, mas por dentro, você já está exausto. É aquela preocupação silenciosa, aquela que não avisa quando vai chegar, ela só aparece. Geralmente, quando você deita a cabeça no travesseiro e o quarto fica quieto, é aí que ela fala mais alto. A conta que ainda vai vencer. A conversa difícil que talvez aconteça. A decisão que você ainda não sabe como tomar. O medo de que algo saia errado, mesmo sem nenhum sinal de que vai. E o pior, ninguém vê. Você continua, trabalha, responde mensagem, sorri quando precisa sorrir. Mas por dentro, está fazendo cálculos, criando cenários, tentando prever cada possibilidade, cada detalhe, cada variação do que pode acontecer, tentando se preparar para tudo. Como se você pensar o suficiente, talvez consiga evitar a dor. Mas e se o que está te consumindo não for o que está acontecendo agora, e sim o que ainda pode acontecer? Quantas vezes você já se sentiu destruído por algo que nem chegou? Quantas noites você perdeu para um problema que ainda nem existia? Talvez hoje o seu coração esteja acelerado não por causa do presente, mas por causa do amanhã. De um amanhã que ainda está em aberto, que você não controla, que insiste em ocupar um espaço enorme dentro de você. E existe um trecho da Bíblia em que o próprio Jesus fala exatamente sobre isso. Não de um jeito distante, não como um sermão cheio de regras, não como alguém que ignora que a vida é pesada, mas como alguém que entende, de verdade, como a mente humana funciona, como ela corre para frente, como ela tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo. E o que ele diz pode ser exatamente o respiro que você estava precisando. Talvez essa seja a conversa que o seu coração estava pedindo em silêncio, sem saber direito como pedir. Tem um texto que eu sempre volto quando percebo que estou tentando controlar o que ainda nem aconteceu, quando estou mais dentro da minha cabeça do que dentro do meu dia. É um momento em que Jesus está falando com pessoas comuns, trabalhadores, famílias, gente preocupada com conta, com comida, com o que vai colocar na mesa amanhã. Gente real, com medo real. Está em Mateus, capítulo 6. São palavras do próprio Jesus. E talvez hoje você precise ouvir isso como se fosse a primeira vez, sem pressa, com o coração aberto, mesmo que ele esteja um pouco cansado agora. Mateus 6, 25, 32. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestir, por que andais ansiosos? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Ele não está dizendo que as suas necessidades não existem. Ele não está pedindo para você fingir que está tudo bem quando não está. Ele está dizendo outra coisa, algo mais honesto do que isso.
que a ansiedade não resolve. Ela não paga a conta, não traz a resposta, não acelera o que ainda está esperando acontecer. Ele não ignora o que falta. Ele lembra quem cuida. E talvez o mais importante aqui não seja simplesmente para de se preocupar, porque a gente sabe que não é tão fácil assim. O mais importante é isso. Existe um Pai que sabe exatamente do que você precisa. Antes mesmo de você terminar de formular o medo, antes da palavra sair. E isso muda tudo. Ou pelo menos, começa a mudar. A parte mais difícil não é confiar em Deus quando tudo está bem. Quando o dinheiro entrou. Quando a saúde está boa. Quando a vida está fluindo. A parte difícil é confiar quando o cenário ainda não se resolveu. Quando o contrato ainda não foi assinado. Quando o resultado ainda não saiu. Quando a resposta ainda não chegou. É nesse intervalo, nesse espaço entre o problema e a solução, que a mente começa a criar histórias. E quase sempre as piores. Jesus faz uma pergunta muito honesta. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar alguma coisa à própria vida só de se preocupar? Em outras palavras, a preocupação está realmente te protegendo ou só está te esgotando? Porque existe uma diferença real entre responsabilidade e ansiedade. Responsabilidade nos move, nos faz agir, planejar, cuidar. A ansiedade faz o oposto. Ela paralisa, ela prende. Ela coloca você no meio do problema sem te dar nenhuma saída. E talvez hoje você esteja tentando antecipar cada possibilidade porque, lá no fundo, tem medo de ser pego de surpresa. Medo de não dar conta. Medo de perder o controle. Mas aqui está algo importante. E eu quero que você ouça com cuidado. Você nunca teve controle absoluto. Isso não é uma acusação. É um alívio. Nunca foi você sozinho segurando tudo. E não precisa ser agora. Jesus aponta para os pássaros, para os lírios do campo, para coisas simples do cotidiano. Ele está dizendo: olha ao redor. Existe um cuidado constante acontecendo, silencioso, sem alarde, mas real. Existe provisão que não aparece nos noticiários, que não vem com anúncio, mas está lá. E se Deus sustenta aquilo que parece pequeno e passageiro, quanto mais você. Você pode descansar mesmo sem saber o que vem amanhã. Essa não é uma frase bonita para fechar bem o parágrafo. É um convite de verdade. Porque confiar não é fingir que o problema não existe. É escolher não carregar sozinho aquilo que está fora do seu alcance. Talvez hoje o seu coração esteja tentando resolver o mês inteiro, o ano inteiro, às vezes a vida inteira, em uma única noite, deitado, olhando para o teto, com a cabeça a mil. E Jesus traz a atenção de volta, pro agora, pro hoje. Ele diz que cada dia tem o seu próprio cuidado. Não é descuido com o futuro, é sabedoria para não deixar o amanhã destruir o hoje. Deus já está no seu amanhã. Antes de você acordar amanhã, Ele já estará lá. Antes daquela conversa difícil acontecer, Ele já estará presente. Antes do desafio surgir, Ele já saberá. E isso muda a forma como você respira hoje. Respira. Talvez o que você precise agora não seja mais uma estratégia, não seja mais um cenário mental, mais uma simulação de tudo que pode dar errado. Talvez o que você precise seja lembrar, só lembrar, que você é cuidado, que existe um Pai que sabe. E quando Jesus usa essa palavra, Pai, Ele está falando de proximidade, de relação, de alguém que conhece o seu nome, a sua história, o seu medo. Não de uma força distante e indiferente. Você pode descansar, mesmo sem saber o que vem amanhã. Deixa essa frase ficar. Ela pode te acompanhar daqui para frente, não como um pensamento positivo qualquer,
mas como um lembrete suave de que você não está sozinho nessa caminhada. Existe outro texto que ecoa essa mesma verdade. Provérbios 3, 5, 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nem tudo precisa fazer sentido completo para você agora. Isso confirma o que acabamos de sentir aqui. E em Filipenses 4, 6, 7 lemos: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é ausência de desafio, é presença de paz. Uma paz que entra justamente quando a mente tenta correr para frente, que não depende de tudo estar resolvido para existir. Talvez seja hora de transformar preocupação em entrega. Se você quiser, fecha os olhos por um instante, ou apenas diminui o ritmo da respiração. Não precisa ser uma oração elaborada. Não precisa ter as palavras certas. É só uma conversa sincera com quem já sabe tudo que você está carregando. Pai, Tu sabes como é difícil quando o amanhã parece maior do que o hoje. Tu conheces essa inquietação que fica rodando na mente sem parar, esses cenários que a gente cria, essas possibilidades que assustam, mesmo sem ter acontecido ainda. Às vezes, a gente tenta parecer calmo por fora, mantém o rosto no lugar, continua respondendo, funcionando, sorrindo, mas por dentro está tudo acelerado. O coração corre, a mente não para, o descanso não vem. E tu sabes das contas, das decisões que ainda precisam ser tomadas, das conversas que ainda vão acontecer, das respostas que ainda não chegaram. Tu sabes antes mesmo de eu conseguir colocar em palavras. Hoje eu não quero fingir que não estou preocupado. Eu quero entregar. Porque entrega não é desistir, é confiar. Então eu coloco diante de ti aquilo que tem tirado minha paz, o que eu tenho tentado resolver sozinho, o que eu tenho antecipado na minha cabeça, de madrugada, no silêncio, quando ninguém está olhando. Eu entrego o amanhã, mesmo sem saber como vai ser, mesmo sem garantia visível, mesmo sem conseguir enxergar o caminho inteiro. Eu escolho confiar que tu já estás lá, que antes de eu abrir os olhos amanhã, tu já estarás no meu dia, que antes de qualquer conversa difícil, tu já saberás o que precisa acontecer. Acalma minha mente, Senhor. Quando ela quiser correr para frente, traz ela de volta para o agora. Quando o medo tentar falar mais alto, lembra meu coração de que sou cuidado. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu não preciso controlar tudo. Eu não preciso prever cada detalhe para estar seguro. Eu posso descansar mesmo sem saber o que vem amanhã. Coloca a tua paz sobre mim agora. Não uma paz que depende das circunstâncias se resolverem primeiro, mas uma paz que guarda o coração no meio da incerteza, que fica mesmo quando as perguntas ainda não têm resposta. Se houver algo que eu precise fazer hoje, me dá clareza para o passo de hoje. Só o passo de hoje, não o mês inteiro, não o ano inteiro. O passo de hoje. E o resto, eu deixo contigo. Ensina meu coração a confiar mais do que temer, a lembrar mais do que imaginar o pior, a respirar mais do que se apressar. Obrigado porque tu sabes do que eu preciso. Obrigado porque não estou sozinho nessa caminhada. Obrigado porque o amanhã não te pega de surpresa. Eu descanso em ti. Amém. Se essa mensagem falou com você hoje, guarda essa frase.
Você pode descansar mesmo sem saber o que vem amanhã. Volta a ela quando a mente começar a correr de novo. Quando o travesseiro estiver pesado, quando o amanhã parecer grande demais. Se esse vídeo te trouxe um pouco de paz, você pode se inscrever aqui no canal. A gente continua caminhando junto por aqui. E se vier alguém na sua cabeça agora, alguém que também está preocupado com o futuro, considera compartilhar com essa pessoa. Às vezes, a mensagem certa chega pela mão de quem se importa. Que o seu dia siga mais leve, um passo de cada vez.